Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente reunião e solicito a todos que saudemos o pavilhão nacional com uma salva de palmas. Senhor secretário, para a leitura de um salmo bíblico. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Com a palavra o vereador Paulo Eustáquio. Senhor presidente, apesar que nós estávamos em recesso, mas eu queria registrar aqui o falecimento e pedir um minuto de silêncio pelo, infelizmente, coitado, o Dinei. O Dinei era conhecido pela cidade inteira, que usava, né, aquela tinta, comia tinta, cheirava tinta e demais drogas. Infelizmente ele foi pular a próxima residência, uma celaria lá, e foi ceifada a sua vida, morrendo, assim, vamos dizer assim, entre os, naquele local lá, preso, sabe, a ferragem lá em cima, ficou pendurado, trouxe um constrangimento muito grande para aquela região. Portanto, em memória dele, eu gostaria que fosse feita alguma coisa nesta cidade, alguma coisa, né, devido que mantesse, né, tirasse o vício da nossa juventude, enfim, desses andarilhos que faz uso, né, infelizmente, dessa maldita droga. Um minuto de silêncio em memória à alma dele, que eu estava lá presente. Ele tem um irmão que é funcionário da prefeitura, portanto gostaria desse minuto registrar. Obrigado. Eu queria mencionar aqui, pedir um minuto de silêncio também, pelas vítimas da guerra Israel e Palestina, sobretudo aos civis, mulheres e crianças da Palestina, brutalmente assassinados pelo Estado de Israel. Em discussão, a ata da reunião anterior. Não havendo quem faça uso da palavra, a ata encontra-se devidamente aprovada. Senhor secretário, para a leitura do expediente. Expediente do Executivo. Mensagem 44. Projeto de lei que autoriza a doação de lote de terreno para ampliação da empresa Eco GA Ambiental Limitada. As comissões pertinentes, senhor secretário, antes da continuidade da leitura, eu queria saudar aqui a presença dos estudantes e da professora da Universidade da Alemanha, doutora Eliane, que é nossa conterrânea, dizer que eles fiquem à vontade no Brasil. Só tem um assunto proibido aqui: futebol. Não. Ofício, Secretaria Municipal de Governo, 618. Em resposta ao requerimento número 430, de autoria do vereador Marcos Sansão,
contendo pedido de informações sobre o funcionamento de um trailer de lanche na Praça Pedro Sanches. Vista ao requerente. 619. Em resposta ao requerimento 339, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre a Casa do Povo, situada no Jardim Country Club. Vista ao requerente. 620. Em resposta ao requerimento 183, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre a abertura de bueiro na Alameda Gravilha, no residencial Pitangueiras. Vista ao requerente. 622. Em resposta ao requerimento 442, de autoria do vereador Marcos Sansão, contendo pedido de informações sobre os logradouros turísticos da cidade. Vista ao requerente. 623. Em resposta ao requerimento 287, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre melhorias na iluminação da Avenida Marechal Castelo Branco. Vista ao requerente. 624. Em resposta ao requerimento 390, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre a limpeza e iluminação Desculpa aí, senhor presidente. 624. 624. Em resposta ao requerimento 390, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre a limpeza e iluminação de passarela no loteamento Vila Flora. Vista ao requerente. 625. Em resposta ao requerimento 376, de autoria do vereador José Maria Siqueira, contendo pedido de informações sobre a poda de árvores no município. Vista ao requerente. 626. Em resposta ao requerimento 389, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre implantação de melhorias na praça situada entre as ruas Antônio Augusto Grilo e José Cândido de Oliveira. Vista ao requerente. 627. Em resposta ao requerimento 371, de autoria do vereador Joneieiras, contendo pedido de informações sobre a revitalização da fonte Pedro Botelho, Leãozinho. Vista ao requerente. 630. Em resposta ao requerimento 870, de autoria da vereadora Regina Cioff, contendo pedido de informações sobre a publicidade da empresa privada na decoração natalina de 2013. Vista a requerente. 631. Em resposta ao requerimento 304 de 2013, de autoria dos vereadores Maria José Scacciotti e Marcos Sansão, contendo pedido de informações sobre os documentos de demarcação das empresas instaladas no Distrito Industrial. Vista aos requerentes. 632. Em resposta ao requerimento 425, de autoria da vereadora Regina Cioff, contendo pedido de informações sobre as atividades da Guarda Municipal. Vista a requerente. 633. Em resposta ao requerimento 342, de autoria da vereadora Regina Cioff, contendo pedido de informações sobre a arrecadação e aplicação da contribuição de custeio do serviço de iluminação pública. Vista a requerente. 634. Em resposta ao requerimento 117, de autoria da vereadora Regina Cioff, contendo pedido de informações sobre a aplicação da Lei 8.844, de 2012, que dispõe sobre a proibição de descarte de óleo vegetal e mineral na rede de esgoto ou junto ao meio ambiente. Vista a requerente. 644. Em resposta ao requerimento 420, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre a aplicação de recursos pleiteados junto ao governo federal para a melhoria da malha viária. Vista ao requerente. 645. Em resposta ao requerimento 448, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre a existência de projeto para melhorias no ginásio Juca Cobra. Vista ao requerente. 646. Em resposta ao requerimento 412, de autoria da vereadora Maria José, contendo pedido de informações sobre o acréscimo de serviços extras nos contratos de execução das obras em UBS nos bairros Santa Rosália e
Itamaraty 3 e da construção da SEI no bairro Vila Matilde. Vista a requerente. 648. Em resposta ao requerimento 356, de autoria do vereador Rogério Andrade, contendo o pedido de informações sobre os atendimentos de urgência no Hospital Margarita Morales e na Policlínica Central. Vista ao requerente. 649. Em resposta ao requerimento 443, de autoria do vereador Joneieiras, contendo o pedido de informações sobre o funcionamento dos atendimentos prestados pelo Centro de Especialidades Odontológicas. Vista ao requerente. 650. Em resposta ao requerimento 453, de autoria da vereadora Maria José, contendo o pedido de informações sobre a cobertura da quadra esportiva da Escola Vitalina Rossi. Vista a requerente. 651. Encaminha a prestação de contas do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor, referente ao período de janeiro a abril de 2014. Às comissões pertinentes. 652. Em resposta ao requerimento 450, de autoria da vereadora Maria José Escaciotti, contendo o pedido de informações sobre a possibilidade de concessão de passe livre aos pacientes renais crônicos. Vista a requerente. 653. Em resposta ao requerimento 424, de autoria da vereadora Maria José, contendo o pedido de informações sobre a realização de mutirões de cirurgia pela Secretaria Municipal de Saúde. Não foi feito por mim. Essa licença de mutirões de cirurgia. Na verdade, é e a resposta da vereadora Regina Sioff. Tá, na resenha está Maria José. Correto. Obrigado pela correção. Vista a requerente. 658. Em resposta ao requerimento 403, de autoria dos vereadores Rogério Carrilho e José Maria Siqueira, contendo pedido de informações sobre a construção de fontanário no loteamento Parque Primavera. Vista aos requerentes. 659. Em resposta ao requerimento 467, de autoria do vereador Tiago Cavelanha, contendo pedido de informações sobre a locação de carros para transporte de diretores do Grupo DME. Vista ao requerente. 673. Em resposta ao requerimento 392, de autoria do vereador Joneieiras, contendo pedido de informações sobre as medidas adotadas pelo DEMAI para a proteção dos mananciais da captação e abastecimento hídrico. Vista ao requerente. 674. Em resposta ao requerimento 395, de autoria da vereadora Maria José, contendo pedido de informações sobre a locação de equipamentos de sonorização, iluminação, palco, tendas, gradil de proteção, tapumes, cadeiras e camarins para o evento de inauguração do SESI. Vista a requerente. 675. Em resposta ao requerimento 437, de autoria da vereadora Regina Sioff, contendo pedido de informações sobre o programa de obesidade infantil. Vista a requerente. 676. Em resposta ao requerimento 476, de autoria do vereador Marcos Tadeu, contendo pedido de informações sobre a instalação de uma agência bancária da Caixa Econômica Federal no conjunto habitacional Dr. Pedro Afonso Junqueira. Vista ao requerente. 681. Em resposta ao requerimento 406, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre a intervenção no imóvel que abrigava o posto de saúde do bairro Santa Rosália. Vista ao requerente. 682. Em resposta ao requerimento 213, de autoria do vereador Flávio Faria, contendo pedido de informações sobre a qualidade das refeições oferecidas aos servidores públicos municipais. Vista ao requerente. 683. Em resposta ao requerimento 240, de autoria da vereadora Regina Sioff, contendo pedido de informações sobre as portarias publicadas no Diário Oficial do município para avaliação de imóveis localizados no Jardim Kennedy 2. Vista a requerente. 684. Em resposta ao requerimento 460, de autoria do vereador Joaquim Alves, contendo pedido de informações sobre a substituição dos braços das lâmpadas dos postes de iluminação pública.
Vista ao requerente. 687. Em resposta ao requerimento 290, de autoria do vereador José Maria, contendo pedido de informações sobre o quantitativo e locais de atuação dos profissionais de psicologia do quadro de servidores da Prefeitura Municipal. Vista ao requerente. 688. Em resposta ao requerimento 297, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre o concurso público para preenchimento de vagas no Conservatório Musical. Vista ao requerente. 689. Em resposta ao requerimento 304, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre os candidatos aprovados no concurso público para o cargo de auxiliar de serviços de manutenção. Vista ao requerente. 691. Em resposta ao requerimento 479, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre os valores gastos com transportes de pacientes para fora do domicílio. Vista ao requerente. 692. Em resposta ao requerimento 440, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre os moradores de ruas oriundos de outros municípios. Vista ao requerente. 693. Em resposta ao requerimento 457, de autoria do vereador Johnny Eiras, contendo pedido de informações sobre a elevação dos preços dos serviços prestados pelas termas Antônio Carlos. Vista ao requerente. 696. Em resposta ao requerimento 466, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre o Centro Comunitário do Country Club. Vista ao requerente. 697. Em resposta ao requerimento 408, de autoria do vereador Marcos Tadeu, contendo pedido de informações sobre as ambulâncias do SAMU. Vista ao requerente. 698. Em resposta ao requerimento 413, de autoria do vereador Johnny Eiras, contendo pedido de informações sobre prestação de atendimentos aos moradores de rua. Vista ao requerente. 699. Em resposta ao requerimento 345, de autoria do vereador Flávio Faria, contendo pedido de informações sobre a multa aplicada ao DEMAI. Vista ao requerente. 700. Em resposta ao processo legislativo 67 de 2014, que contém projeto de lei que altera dispositivos da Lei Complementar 26, de 21 de junho de 2002, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do município de Poços de Caldas, altera os requisitos para o exercício do mandato de diretor e vice-diretor de unidade escolar. Anexar ao processado. 701. Solicita a prorrogação do prazo para a resposta ao requerimento 463, de autoria do vereador Flávio Faria, contendo pedido de informações sobre o emprego público de auxiliar de educação inclusiva. Em discussão. Em votação. Continue votação. Vereador Luiz Carlos. Ausente. Aprovado com 13 votos. 702. Solicita a prorrogação do prazo para a resposta ao requerimento 458, de autoria do vereador Marcos Tadeu, contendo pedido de informações sobre a regularização de lotes do Jardim Country Club. Em discussão. Em votação. Aprovado com 13 votos. 703. Encaminha a prestação de contas do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, referentes aos períodos de janeiro a dezembro de 2013 e de janeiro a junho de 2014. Às comissões pertinentes. Secretaria Municipal de Controle Interno, 72. Encaminha para conhecimento
comunicado SICOM referente à inclusão de validação no arquivo extra-orçamentários, publicado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. 73, encaminha para conhecimento relatório de dados do processo 718087, referente à inspeção ordinária, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, junto à Prefeitura Municipal. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, 23, em resposta à indicação 527, de autoria do vereador Joaquim Alves, solicitando melhorias dos alambrados em torno do estádio Antônio Rubens Brunelli. Vista ao requerente. Secretaria Municipal da Fazenda, 267, encaminha balancetes de receitas e despesas orçamentárias, aplicação no Fundeb, serviços públicos de saúde, gastos com pessoal e relação de pagamentos extra-orçamentários, referente ao mês de maio de 2014. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. DME Distribuição S.A., 237, encaminha prestação de contas da receita e da aplicação dos recursos provenientes da CIP, referentes ao mês de maio de 2014. Às comissões pertinentes. 245, em resposta à indicação 535 do vereador Flávio Faria, solicitando poda de árvore na rua Manuel Reis, bairro Santa Ângela. Vista ao requerente. Atos oficiais, decretos. 11.325, aprova o regulamento do concurso Melhor Cozinha, a ser realizado durante a 32ª Festa UAI. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. 11.326, dispõe sobre a exoneração e nomeação para exercer a função de confiança gratificada de chefe da seção do CRAS da Regional Sul. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. 11.327, nomeia membros dos Conselhos Municipal de Assistência Social. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. 11.328, aprova o regulamento da 9ª Meia Maratona das Águas. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. 11.329, dispõe sobre a exoneração do cargo em comissão de diretora do Departamento de Turismo. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. 11.330, concede autorização de uso a título precário, ginásio poliesportivo Dr. Arthur de Mendonça Chaves, show Roupa Nova, dia 11/7/2014. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. 11.331, aprova o loteamento residencial industrial Campo Alegre. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. 11.334, abre créditos suplementares a dotações orçamentárias no valor de R$ 419.500. Desculpe. Antes é esse aqui, ó. Não está aí na resenha. Lê no cabeçalho do 30. Tem dois decretos aqui que não constam aí na resenha, tá? Então é o 11.332, abre créditos suplementares a dotações orçamentárias, no valor de R$ 1.370.000. À disposição. 11.333, abre créditos suplementares a dotações orçamentárias, no valor de R$ 2.304.495. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. 11.334. Abre créditos suplementares a dotações orçamentárias no valor de R$ 419.500. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. 11.335. Aprova o regulamento do concurso Música Sertaneja de Raiz da 32 Festa UAI. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. 11.336, aprova o regulamento do concurso nacional de artes plásticas Bruno Felisberti, primeiro Conarte.
À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. 11.337. Concede promoção vertical a integrantes do Magistério Público Municipal. À disposição das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. Portaria 4.230. Nomeia membros das juntas de julgamento de processo administrativo sanitários de primeira e segunda instâncias. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. Expediente dos vereadores. Projeto de lei. Leia esse aqui para mim. 24. Denomina Dr. Carlos Érico Neto, Carlito, o edifício do Grupo DME, autoria do vereadores Antônio Carlos e Luiz Carlos Penissilva. Às comissões pertinentes. Moções. 08. Moção de desagravo ao ex-diretor do Demutran, Departamento Municipal de Trânsito e Esportes, senhor Adilson Gonzalez, pela forma desrespeitosa como foi tratado pelo atual secretário de Defesa Social, autoria do vereador Marcos Tadeu. Em discussão. A leitura por solicitação do vereador Paulo Eustáquio. Após receber convite para um café, o senhor Adilson Gonzalez foi desrespeitosamente tratado pelo senhor secretário de Defesa Social, que, à frente de todos os servidores daquela secretaria, em tom de nervosismo, pediu que o convidado se retirasse do local e ainda, de forma grosseira, conduziu-o para fora do local, uma vez que estaria sendo desconvidado da visita. Ressalta o signatário que o senhor Adilson Gonzalez, hoje com 75 anos de idade, 9 anos prestou relevante serviço à Secretaria Municipal de Defesa Social, quando lotado do Demutran. Sempre tratou a todos com muita cordialidade, assim como seus colegas de trabalho, o que faz merecedor de respeito. Por outro lado, o senhor secretário Luiz Carlos Lima, enquanto agente público, não atendeu o que prescreve o artigo 36 da Lei Orgânica Municipal, quando estabelece como deveres do servidor, além dos que lhe cabem em virtude de seu cargo e dos que decorrem, em geral, de sua condição, atender e tratar o público com urbanidade, zelo, critério, exatidão, sem preferências pessoais. Assim, o vereador signatário espera que o presente desagravo seja encaminhado ao senhor Adilson Gonzalez, ex-diretor do Demutran, como forma de pedido de desculpa do poder público pela forma desrespeitosa como foi tratado pelo secretário municipal de Defesa Social, senhor Luiz Carlos Lima, que injustificadamente utilizou-se de grosseria em uma pessoa que dedicou 9 anos de sua vida às funções públicas por ele exercidas junto ao Demutran. Em discussão, com a palavra o vereador Marcos Sansão. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, ao público presente, à professora, aos alunos alemães, que vieram nos visitar. Senhor presidente, isso aconteceu recentemente agora, quando o senhor Adilson foi visitar o Demutran, foi visitar os antigos amigos, e lá ele foi chamado para tomar um café. Então ele adentrou no Demutran e, tomando café com os amigos, chegou o secretário, que não gostou da situação. Já olhando com desconfiança aquela situação, perguntou o que estava acontecendo. O senhor Adilson falou: eu estou aqui porque eu estou tomando um café, porque eu fui convidado. Aí o secretário botou a mão nas costas do senhor Adilson e o conduziu para fora do Demutran, dizendo: sinta-se desconvidado então, e colocou o senhor Adilson para fora, fazendo passar por uma humilhação em frente aos amigos, aos companheiros de trabalho. Ele passou por humilhação, e o coronel, vamos dizer, o secretário, com aquele físico enorme, aproveitando-se
do porte físico e do cargo, coloca uma pessoa de idade. O senhor Adilson tem 75 anos e prestou 9 anos, trabalhou 11 anos na prefeitura, 9 anos no Demutran. E ele é colocado para fora, enxotado para fora. Então isso aí é um pedido que eu faço para os senhores vereadores, para que votem a favor, para que seja pedido desculpas para o senhor Adilson pelo maltrato que ele recebeu naquela secretaria que ele dedicou 9 anos de sua vida. Na sua, presidente. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Rogério Carrillo, o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, eu conheço o Adilson e tenho amizade, e acho uma pessoa correta. Mas eu vou aqui, o vereador Marcos Tadeu, diante de apenas desse lado da versão, sem dizer aqui, fazendo nenhum juízo de valor, sem saber, se tenho certeza do que aconteceu lá, eu já vou me resguardando aqui de votar contrário. Não, porque é por desconhecimento. Estou escutando um lado do acontecido. Eu gostaria de poder não tomar ciência, até porque, para mim, isso aqui foi uma Presidente, novidade. permite uma parte, presidente? A parte solicitada ao vereador Rogério Carrillo. A parte, o vereador. Com certeza. Marcos Sansão. Obrigado pela parte, vereador. E para completar o acontecido, o secretário ainda contou isso nos cafés do centro para várias pessoas que vieram me contar, contou isso como se fosse uma coisa gloriosa, contando que ele tinha expulsado o senhor Adilson da secretaria. Isso ele contou como uma vantagem. Então, senhor presidente, voltando ao acontecido, eu quero realmente me colocar na posição de precaução, antes de fazer uma votação de alguma coisa que estou tomando conhecimento, através de uma manifestação de uma pessoa, sem saber realmente o que aconteceu, e por isso já encaminho aqui o meu voto contrário. Vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, eu manifesto meu voto favorável, porque conheço muito bem também o senhor Adilson, uma pessoa íntegra, honesta, um cidadão de bem, já numa idade um tanto quanto avançada. Acredito que poderia, tranquilamente, o secretário ter evitado esse constrangimento a uma pessoa de idade já um tanto quanto avançada, que não estava ali fazendo nenhum mal a ninguém. E eu espero que esse requerimento, essa moção, possa também servir como um alerta para que as pessoas que estão ocupando cargos públicos possam se lembrar que tudo na vida da gente é passageiro. Hoje nós estamos aqui, vereadores, representantes do povo. A partir de janeiro de 2017, pode ser que nós não estejamos mais aqui. Voltaremos a apenas cidadãos comuns. E o que pode acontecer também com o senhor Lima, né, que já foi comandante da polícia, hoje é secretário. Pode ser que daqui a alguns dias, alguns meses, alguns anos, ele não esteja mais ocupando um cargo de importância relevante. Então é bom a gente procurar lembrar sempre que os cargos, as funções passam, né, mas a vida continua. E é bom a gente respeitar a todos. Vereadora Maria José. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, senhores presentes, eu também quero deixar o meu voto aqui de apoio ao senhor Adilson, porque eu acho que no trato, independente de onde estivermos, o trato à humanidade deve ser respeitada, não é? Deve ser colocada em primeiro lugar, e o senhor Adilson, não só pela idade, mas também é uma pessoa conhecida nossa, a quem eu respeito muito, e conte com o meu voto favorável, e para que isso realmente seja feito como o Antônio Carlos, vereador Antônio Carlos falou. A urbanidade, o trato tem que ser amigável, porque amanhã cada um de nós segue o seu caminho aí, então não há por que esse destratamento a uma pessoa como o senhor Adilson Gonçalves. Vereador Johnny Eiras. Senhor presidente, senhores secretários, vereadores, eu quero parabenizar você, Sansão, por ter tomado essa iniciativa,
porque eu acho que nós estamos, como reforçando as palavras do Antônio Carlos Pereira, nós somos de passagem, ninguém é dono de nada. Nós temos que ter cordialidade. Hoje ele foi maltratado, amanhã ele pode ser maltratado também. Então vamos ter um pouco de respeito com as pessoas, ainda mais pessoas como o Adilson. Se tem gênio, tem isso aqui, mas a gente tem que aprender a viver e conviver com as diferenças. Parabéns, e conto com o meu voto. Vereador Paulo Eustáquio. Senhor presidente, senhores vereadores, realmente eu quero cumprimentar o ilustre vereador Marcos Sansão, porque não é admissível, senhor presidente, um secretário tratar. Hoje ele é secretário. Eu conheço bem as passagens dele, o passado dele, a pessoa do coronel, do qual presenciei vários fatos, desagrava a pessoa dele, referente à atitude grosseira dele, e peculiar dele. Correto? A cidade conhece bem o secretário de Defesa Social e principalmente a Polícia Militar pelas suas atitudes. Eu acho que um cidadão como o senhor Adilson, o ex-secretário, ex-funcionário daquela casa, ele apenas foi convidado para ir até aquele... Né, ele gentilmente, sei lá, ele falou que não estava lá, foi apenas convidado e falou, então, segundo as informações, que o senhor Adilson chegou aqui até nervoso, eu estava presente nessa casa, chegou vermelho e tal, porque o senhor Adilson é uma pessoa, não vou dizer um temperamento, né, até forte, vamos dizer assim, mas eu acho que a atitude do secretário deveria ser respeitar ele com mais dignidade, devido à idade dele, com 75 anos de idade. Eu também faço parte do Estatuto do Idoso e sequer eu me coloco também ao lado do senhor Adilson, porque é uma pessoa idosa hoje, mas eu conheço bem o secretário de Defesa Social no passado, entendeu? E é chato isso aí, porque eu acho que ele tem que respeitar as pessoas. Hoje ele está no serviço público, na Polícia Militar a gente tinha que falar se senhor, não senhor e tal, mas ele tem que respeitar porque ele faz parte de um governo que tem que respeitar as pessoas. E o secretário foi, infelizmente, triste e lamentável esse fato com o senhor Adilson. Não me pertence a minha sigla partidária, mas como cidadão e como vereador, eu faço esse repúdio também ao coronel, porque ele não deveria ter agido desta maneira. Acho que merece a pessoa, qualquer um que dirige ao órgão público tem que ser respeitado. Portanto, sou favorável, Marcos Sansão, e parabéns pelo requerimento. Vereador Flávio Faria. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, eu gostaria que houvesse, por parte do vereador, maiores esclarecimentos. Quando Vossa Excelência se posiciona em relação aí a uma moção de desagravo, manifestando que houve um tratamento inoportuno, inadequado para alguém que está representando a população, o Executivo Municipal na Secretaria, é algo que nos preocupa. Mas veja bem, eu gostaria de saber se o vereador teve a possibilidade de conversar com o secretário. Se o vereador esteve vendo também a versão do secretário. Porque é importante, todos nós aqui nessa casa, nós somos 15 vereadores, e qualquer um de nós teríamos tranquilamente uma posição contrária contra a atitude de qualquer ente público ou de qualquer cidadão que desrespeite uma pessoa, seja jovem, seja idosa. Isso é inadmissível, isso não é aceitável. Agora, quando o vereador se posiciona dessa forma, é algo preocupante, porque eu entendo que nós temos que buscar, nesse caso aqui, uma imparcialidade. Nós temos que construir uma discussão no sentido que nós temos que ouvir também, vereador Lical, a outra parte, para que a gente possa fazer um juízo de valor. Porque quando se olha uma versão, eu acho que é importante, e como eu falei, que registre em ata. Desaprovo qualquer atitude desrespeitosa, não só contra ele, mas contra qualquer outro cidadão. Vontade, vereador. A parte, ao vereador Tiago Cavelanha. Desculpa interromper sua linha de raciocínio aí, mas é que eu até tinha pedido a palavra, mas acho que ela cabe perfeitamente nessa colocação. Até porque essa não é uma atitude comum, inclusive do próprio prefeito municipal.
Se o chefe, se o comandante das secretarias todas não tem atitudes como essa, é de estranhar realmente que o secretário desse tenha. Agora também tem que somar minhas palavras aos outros vereadores, se o Adilson não inventar uma história dessa, né? Eu concordo que até o secretário poderia se manifestar, conforme ele achar, mas o Adilson é uma pessoa de sã consciência que não chegaria aqui inventando um negócio desse. É uma pena ver que esse secretário, segundo relatos, não segue o exemplo dado pelo seu chefe, prefeito do nosso município, que até hoje, pelo menos comigo, sempre me recebeu, sempre me tratou muito bem. Acredito que essa seja uma prática com todos os vereadores. Deveria se espelhar mais em quem colocou ele lá, no meu ponto de vista. Obrigado. Mas retomando a linha de raciocínio, senhor presidente, então eu gostaria de destacar, vereador, que tem muita preocupação em votar dessa forma. Muita preocupação mesmo, porque nós estamos falando de seres humanos, de pessoas, como o vereador Tiago manifestou, ou seja, o senhor é um senhor de idade que manifestou uma opinião dele em relação a algo que aconteceu com ele na secretaria. Agora, Vossa Excelência, quando faz isso, está afirmando que de fato isso aconteceu. Então eu gostaria que Vossa Excelência respondesse, por gentileza, se Vossa Excelência, são mais indagações, se Vossa Excelência teve contato com o secretário e conversou com o secretário sobre essa atitude. Então, que Vossa Excelência depois falasse sobre isso para nós, por gentileza, para registrar. Uma outra situação também. Eu gostaria que Vossa Excelência manifestasse se houve também algo por escrito do senhor Adilson, manifestando para o senhor alguma preocupação nesse sentido. Se ele escreveu, se ele registrou o que ele sofreu, que Vossa Excelência também manifestasse isso, por gentileza, no plenário. Porque dessa forma nós começamos a entender um pouco melhor a situação. Agora, se Vossa Excelência não conversou, aí a minha opinião já é diferente, porque aí o senhor está tomando uma atitude unilateral. O senhor está tomando uma atitude vendo, olhando, analisando um lado da história. Independentemente do Coronel Lima ou de seja qualquer outra pessoa, não tem nada contra ele, nada a favor nem contra. Mas nós temos que ter, como a vereadora Moisés falou, a urbanidade. Mas o equilíbrio é fundamental para a gente se posicionar. Quando a gente se posiciona olhando, avaliando uma parte, eu acho, vereador, que é preocupante. É preocupante. Eu acho que nós temos que ter esse equilíbrio de avaliar o todo. O todo é muito importante. Então, eu espero que Vossa Excelência já tenha conversado com o secretário, já tenha tido uma avaliação mais precisa, de repente houve uma denúncia por parte do senhor Adilson. Aí, a partir dessa provocação, o senhor se posicionou. Se não foi, aí de verdade, vereador, eu já manifesto aqui contrário, não pela atitude se de fato aconteceu, vereador Regina. Mas nós não podemos tomar atitudes de forma isolada, olhando um lado do processo e não olhando o todo. Eu acho que é muito preocupante, porque nós estamos falando de seres humanos e nós temos que ter muita responsabilidade no nosso posicionamento enquanto representantes da população. Então, isso é muito preocupante. Eu até creio que se, por exemplo, o senhor ouviu só um lado, pode dar um outro desdobramento. Nós estamos posicionando aqui nessa casa em relação a um assunto que, de repente, a versão do secretário, o vereador Lical, pode ser outra. E aí nós, vereadores, tomamos uma posição, sem discutir, sem analisar, sem avaliar. É algo preocupante. É muito preocupante enquanto poder legislativo. Então, eu espero que Vossa Excelência possa exaurir todas essas dúvidas para que a gente possa ter uma posição mais clara. Mas se Vossa Excelência tomou uma atitude ouvindo um lado, eu gostaria de registrar que sou contra novamente qualquer ato discriminatório, qualquer ato desrespeitoso, mas não poderia aceitar atitude isolada. Obrigado, senhor presidente. Vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ouvi atentamente os companheiros, a discussão dos companheiros. Eu fiquei preocupado, porque eu sou muito amigo do senhor Adilson. Eu fui pessoalmente
lá conversar com o tenente-coronel, tinha um assunto a resolver, fui lá e perguntei qual o fato ocorrido. Até o Joaquim estava comigo, falou, olha, o que aconteceu, vou te explicar todinha a maneira que foi, porque a gente viu um lado e não viu o outro lado. A gente tem que dar oportunidade para as pessoas se manifestar antes da gente votar um desagravo desse aí. Então ele disse, foi o seguinte, é só pegar as palavras que eu vi dele, no Facebook, direto, criticando a administração, criticando as atitudes que toma, o que a gente faz, o que a gente não faz, ele sempre criticando. Aí ele chegou na secretaria, entrou e foi tomar café lá dentro. Aí ele estranhou, porque nós vereadores, chegamos em qualquer secretaria, a gente não entra direto. Qualquer cidadão tem o local que ele esperar. Aí só Adilson entrou, não sei se foi convidado por alguém não, aí ele chegou lá dentro e viu e falou, só Adilson, por gentileza, foi as palavras que eu vi dele. Falou, dá para o senhor sair? Aí foi isso aí, não empurrou, não fez nada. Então, eu acho assim, a gente tem que ver os dois lados primeiro, porque a Câmara, a gente tomou uma decisão dessa, respeito, não aceito da maneira que se fez alguma coisa, pela idade dele, tudo bem, é uma pessoa que eu gosto muito, conhecido de todos nós, mas vou pedir perdão aos companheiros, pedir desculpas aos companheiros, eu vou votar contra, porque de uma maneira dessa é meio preocupante a gente votar da maneira que foi colocado. Vereador Joaquim Alves. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, eu também tive esse cuidado de conversar com o Coronel Lima. Ele me disse que o senhor Adilson é um ferrenho, contesta tudo que ele faz. Eu gosto do Adilson, gosto muito do Adilson, converso muito com ele, inclusive tiro tua opinião com ele aqui. Mas eu fui ouvir o lado do coronel. Então, por isso, eu vou votar ao contrário, porque realmente é uma situação difícil, porque a gente votar uma coisa sem ouvir as pessoas. Eu ouvi por 2 vezes. Eu ouvi na inauguração da UPA, você estava lá, né, Juninho? Conversei com o coronel, o que está acontecendo? Só Adilson é uma pessoa boa e tal. Ele falou assim, olha, aqui, o que está acontecendo é que tudo que eu faço é ruim, para a cidade. Então, eu também fico numa situação difícil, que eu gosto muito do Adilson, eu sou amigo dele, amigo da esposa dele, mas infelizmente a gente tem que ter a responsabilidade aqui de votar uma coisa que vai prejudicar uma pessoa que não teve esse... mas eu concordo, eu acho que ele tem que vir aqui, pedir para ele vir aqui explicar o que realmente aconteceu lá, para a gente ouvir os dois lados. Vereador Marcos Sansão. Senhor presidente, fazendo a resposta ao vereador Flávio, o senhor Adilson não fez nenhum pedido por escrito. O senhor Adilson veio à Câmara e ele reclamou para mim, reclamou para outros vereadores, relatou o que tinha acontecido naquele dia, que ele entrou no Demutran, ele foi convidado a tomar um café, ele não entrou sem que um funcionário o chamasse. O funcionário o chamou e ele entrou para tomar café com o funcionário, com um dos servidores. Então ele foi convidado. E o Coronel Lima, ele ainda frisou, sinta-se desconvidado, e o colocou para fora. Esse é um lado da história. Eu não fui conversar com o coronel, mas o coronel fez questão de falar nos cafés do centro para várias pessoas que vieram me falar. Contou como vantagem que tinha mandado embora o seu Adilson, que tinha colocado o seu Adilson para fora do departamento. Isso para ele foi uma vantagem. Então, vereador, eu ouvi um outro lado também, de pessoas que estavam alheias à situação e que ouviram da boca dele e vieram me falar que o seu Adilson foi colocado para fora pelo secretário e que ele contou aquilo para as pessoas como se fosse uma vantagem. Eu já encerrei. Mas... Vereador Rogério Andrade. Senhor presidente, eu acho assim, aqui nenhum vereador é favorável a uma atitude dessa, todo mundo é contra. E nós temos o Adilson, que todo mundo conhece ele de um lado, e temos o Coronel Lima do outro. Pelo que eu ouvi tudo aqui que nós falamos, nós temos 2 posições aqui. Eu acho que a moção, acho que ela, pelo que a gente chegou a esse comentário, acho que isso é pouco.
O que devia o senhor encaminhar isso aqui para a Comissão de Direitos Humanos e a gente apurar isso, pôr frente a frente os dois e pôr a frente os dois, para a gente depois, a Câmara tomar uma atitude sobre isso. Eu acho que a coisa deve ser levada até mais sério do que o senhor está fazendo sobre a moção. Depois eu já te dou a coisa. Eu acho que isso aí tem que ir para a Comissão de Direitos Humanos, ouvir as duas partes, ouvir o que estou, e aí sim a posição da Câmara ser pesada em cima disso. E não a moção de apoio, que nós podemos depois ter que voltar atrás ou até tomar uma atitude mais certa. Eu acho que aí vale a pena pegar essa moção, você tirar e mandar para a Comissão de Direitos Humanos, e a comissão ouvir as duas partes e tomar uma atitude, a Câmara tomar uma atitude coerente sobre isso. Senão, acho que a gente vai poder tomar uma posição, se votar contra, errada, e se votar a favor, errada também. Então, eu acho que esse é o caminho mais certo para a gente fazer isso. Obrigado. Professor Flávio. Senhor presidente, é só para fazer um comentário em relação à fala do vereador. Vereador, a sua fala me preocupou muito mais ainda. Porque quando Vossa Excelência manifesta, quando Vossa Excelência posiciona que ouviu a fala no cafezinho, e que alguém que ouviu a fala no cafezinho veio aqui e falou para o senhor, o vereador, nós estamos falando do poder legislativo, vereador, não é cafezinho. Nós estamos falando de uma moção aqui, vereador, que está se posicionando numa atitude que aconteceu numa secretaria. Como que Vossa Excelência, vereador, vai tomar uma posição porque alguém do cafezinho falou isso para o senhor? E é muito sério, vereador. É muito preocupante. Com todo respeito a Vossa Excelência, mas nós estamos falando de vidas humanas, de pessoas que têm famílias, que têm responsabilidades. Nós temos que verificar isso, vereador. Temos que verificar. Nós não podemos tomar uma atitude porque alguém no cafezinho disse que é X ou mais B. Isso é preocupante. Eu vou encerrar minhas palavras aqui e voto, senhor presidente, contrário, por entender, com todo respeito, não existe possibilidade de votar numa moção nesse sentido, levando em consideração a posição tomada pelo vereador, onde não se ouviu as partes, onde se tem conhecimento unilateral, não se ouviu o secretário, não se avaliou, ouviu alguém no cafezinho se manifestar. Então, que registre, senhor presidente, em ata, novamente, voto contra, porque entendo que o vereador, com todo respeito, está tomando uma atitude precipitada e que isso pode ter consequências sérias para o poder legislativo, tomando uma atitude precipitada e equivocada sem ouvir a outra parte. Porque eu não sei. De repente você está coberto de razão. Agora, se estiver errado, ficará uma situação desconfortável para o Poder Legislativo. Encerro aqui minha fala, senhor presidente. Eu vou garantir essa fala, tem mais gente inscrita, mas eu garanto, pode ficar tranquilo. Vereador Pastor Valdir. Senhor presidente, vereadores, presente, eu me preocupei agora com a fala dos vereadores que estiveram conversando com o secretário. A minha preocupação foi assim, olha, que eles falaram que o senhor Adilson faz muita crítica em relação a ele no Facebook, foi as palavras que eu ouvi aqui, os que falaram com o secretário. Eu acho que se uma pessoa ela não tem capacidade de receber críticas, ela não pode ocupar um cargo público, porque crítica nós vamos ter de todo, por mais que você possa, nós aqui recebemos críticas também. Então, o vereador Joaquim falou, né, que o senhor Adilson tem feito muitas críticas em relação a ele pelo Facebook, mas, independente disso, eu acho que não é uma atitude para você pôr uma pessoa para fora, porque se a pessoa não tem capacidade... Pois não. Ele falou pessoalmente para mim que ele recebe eu estou dizendo que você falou, que você conversou com o secretário e conversa com ele, que eu fui... Agora, como é que eu posso falar? Regimento, senhores, regimento. Concede uma parte ao vereador Joaquim. Joaquim, para a sua parte.
nobre colega, eu fui perguntar para ele, na inauguração da UPA, o que está acontecendo lá, o senhor está discutindo com o senhor Adilson, ele falou assim, vereador, a única coisa minha que eu falo para o senhor é o seguinte, que ele faz muita crítica, se eu faço um serviço, ele fala que está errado, se eu faço uma coisa que está certa, ele fala que está errado. Então, é uma pessoa que me critica muito, mas não foi feito porque eu falei pelo Facebook, ele falou pessoalmente para mim. Não, eu não falei que você falou, que ele falou que recebe crítica pelo Facebook. Não foi isso que você falou? Então eu acho que uma pessoa tem que estar também preparada para receber crítica, sim. Porque nós, como vereador, recebemos crítica das pessoas. Mas nem por isso eu deixo de receber uma pessoa aqui que me criticou no meu gabinete com falta de educação. Então é isso que eu penso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu estou falando pela a palavra que o Joaquim falou, que ele disse sobre receber críticas. Obrigado, senhor presidente. A vereadora Maria José está contemplada? A vereadora Maria José está contemplada. O vereador Marcos Sansão. Senhor presidente, só para relatar também que essa notícia ela foi publicada no jornal e ela saiu em vários jornais durante a semana. Em nenhum momento o secretário veio e se defendeu. Em nenhum momento ele se defendeu. E ela foi publicada continuamente no jornal. Senhor presidente, eu peço, eu vou retirar e eu vou encaminhar isso, seguindo o conselho do Dr. Rogério, vou encaminhar ao Comissão de Direitos Humanos. Retirado pelo autor, deferido, discussão encerrada. Valeu a discussão e iniciativa muito correta e madura por parte do vereador. 9. Moção de aprazo ao Círculo Materno pela realização do Dia do Mamaço. Autoria da vereadora Regina Cioff. Em discussão. Em votação. Continua em votação. Vereador Joaquim Alves. Moção número 9 de 2014, aprovado com 14 votos. Requerimento. 485. Pedido de informações sobre a expansão do cemitério municipal. Autoria do vereador Marcos Tadeu. Em discussão. Com a palavra, vereador Marcos Sansão. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, público presente, esse pedido é para saber, parece que o secretário da pasta ele tinha dito que não ia ter mais expansão do cemitério. Então, tem um projeto já da administração passada, tinha um projeto já de uma expansão da parte do cemitério municipal, que não ia ter muitos outros túmulos, mas seria uma quantidade razoável e já estava com um ok já do órgão ambiental, que já tinha dado um ok para o cemitério que não causava problemas ambientais e já estava com essa parte do cemitério já próprio para expansão, que já era uma área da CBA, que o município desapropriou, já próprio para a expansão do cemitério, e que parece que o secretário falou que não vai haver mais, de maneira alguma, essa expansão. Então, eu queria saber o porquê, se já tem o projeto, já vai contemplar alguns túmulos, já tem a Supran, já dá o ok, por que não vai ser feito esse projeto de expansão do cemitério municipal? Palavra, vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, eu, logicamente, se houver a manutenção do requerimento, eu voto favorável, mas no semestre passado, nós aprovamos aqui um requerimento de minha autoria, inclusive, na época, nós sugerimos aqui, e Vossa Excelência acatou e foi acrescentada uma questão, falando da possibilidade do município implantar um novo cemitério, talvez longe do centro, porque nas proximidades não tem uma área. Então, esse requerimento, né, de ampliação do cemitério, nós votamos no semestre passado, há poucos dias. Inclusive, foi uma matéria de jornal,
e tudo mais. Nós não tivemos ainda a resposta, mas é um requerimento do mesmo teor. Aí eu acho o seguinte, no começo da legislatura, nós até conversamos muito sobre isso, né, de a Câmara não apresentar, né, em algumas oportunidades eu até retirei requerimentos de minha autoria que eram semelhantes aí, não sei se no caso aí poderia, né, o vereador também, né, porque já foi aprovado recentemente, eu não lembro a data, não dá tempo de eu consultar agora, mas tem um requerimento desse teor também. 24 de junho. Então não tem nem 2 meses, né? Você tem... Foi no dia 24? De fato, nós temos um pedido muito recente. Vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, estou ouvindo atentamente as palavras do companheiro de sessão. Uma coisa que me deixou minha cabeça meio... É a respeito que veio, o secretário disse que não vai ter expansão do cemitério. E nós votamos nessa casa, na LDO, o prefeito mandou para essa casa. Na LDO, que já está até verba separada para ampliação do cemitério. E agora teve, então, a gente não sabe se vai ter, se não vai. A tese está respondida. É só isso, então. Eu sugeriria que não fosse votado. De fato, o pedido de informação é muito recente. Concorda com a retirada? Retirado pelo autor. Obrigado, vereador Marcos Sansão. Obrigado, vereador Antônio Carlos. 486. Votos de congratulações ao Dr. Maurício de Castro Gomes e equipe pela realização da 1000ª cirurgia cardíaca no Hospital Santa Lúcia, autoria do vereador Rogério Andrade. Em discussão. Com a palavra, vereador Rogério Andrade. Isso aqui era para ter saído na última sessão, não deu tempo. Completou-se a 1000ª cirurgia cardíaca aqui. Isso a gente vê a visão do A1 de montar um serviço desse, trazer médicos de Belo Horizonte para trabalhar, acreditou no serviço e hoje a gente tem um serviço em funcionamento com 1000 cirurgias realizadas, atendendo a população. E uma coisa que me assusta, né, Regina? Aonde estavam esses 1000 pacientes antes do A1 fazer isso? Como eram tratados os infartos, as doenças coronarianas aqui em Poços de Caldas? Uma coisa que a gente fica contente de ver o hospital crescendo, desenvolvendo, e é uma coisa que eu estive vendo, sem ajuda de dinheiro público, é só com prestação de serviço, trabalhando pelo SUS e fazendo isso crescer. Isso é um ensinamento que muita gente teria que ver como que está conseguindo fazer isso. Parabenizar lá a equipe, o Maurício, que saiu de Belo Horizonte, onde estava estável, investiu 1 ano sem ter credenciamento, ainda ficou 1 ano aqui trabalhando, ia para Varginha, fazer cirurgia em Varginha, que já estava credenciada, até saiu o credenciamento e hoje trabalhando, a equipe trabalhando plenamente, fazendo às vezes até 2 cirurgias por dia lá. Parabenizar lá o hospital, a equipe, o corpo técnico que trabalha, de enfermagem, tudo, e a administração do hospital por essa 1000ª cirurgia. Muito obrigado. Vereador Johnny Eiras. Senhor presidente, senhores vereadores, o doutor Rogério, parabéns. Quando nós estivemos em Belo Horizonte, na legislatura passada, o doutor Antônio Jorge, que era secretário de Estado da Saúde, falou que o Santa Lúcia era referência em cardiologia em Minas Gerais. Parabéns, doutor A1 e a toda a equipe lá, vocês estão de parabéns. Professor Flávio, com a palavra. Senhor presidente, eu gostaria de manifestar as minhas congratulações também aí ao vereador Rogério, por entender e reconhecer a importância que o Hospital Santa Lúcia passou a ter para Poços de Caldas e região. É um hospital que se tornou referência e nós sabemos quantas vidas o Hospital Santa Lúcia tem salvado de cidadãos poços-caldenses e pessoas que moram na região ou em várias cidades, até além da região, né, Rogério, a atuação do Hospital Santa Lúcia. Então a gente fica feliz de
de ter um hospital que conseguiu avançar tanto em relação ao tratamento cardíaco em nosso município, permitindo uma qualidade de vida para as pessoas hoje de forma rápida, eficiente. Então, parabéns aí ao Hospital Santa Lúcia, parabéns a toda a equipe homenageada pelos votos de congratulações, parabéns ao Dr. Aum por ter feito essa conquista importante, significativa para a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Vereador José Maria. Senhor presidente, caros colegas, quero somar minhas palavras e parabenizar ao colega Rogério e enaltecer a simplicidade, a figura que é o Aum e o Dr. Maurício. Eu tive a oportunidade de ver alguns pacientes que foram operados alguns anos atrás no INCOR e no Sírio-Libanês e foram operados aqui posteriormente na segunda cirurgia. A satisfação deles e o resultado que aqui eles acharam bem melhor. E também somar as palavras, que precisamos saber que não é só em Minas Gerais, nós precisamos saber também que os resultados do Santa Lúcia estão equiparados ao INCOR e ao Sírio-Libanês. Rogério, parabéns, viu? Vereadora doutora Regina Cioff. Senhor presidente, caros colegas, vereadora, presentes, primeiramente, parabenizar o Rogério por essa iniciativa, depois, realmente, parabenizar o Aum, que teve essa visão e teve esse compromisso e comprometimento com a população de Poços de Caldas. Eu me lembro, eu estava na direção do hospital, Rogério, e não conseguimos, por questões políticas, a má política, trazer esse serviço para a Santa Casa. Nós já tínhamos a mesma equipe, que hoje é a equipe que começou lá no Hospital Santa Lúcia, ela iria para a Santa Casa. E na época não foi possível, por uma série de questões que não vem ao caso agora, e o Aum, sabiamente, teve uma visão e teve um compromisso e um comprometimento da importância de um serviço dessa magnitude, que é a diferença entre a vida e a morte. Então, por isso que muitas vezes as questões políticas têm que ficar aquém das questões em relação à vida. Então, hoje a gente observa uma diferença, colossal a diferença entre o que era Poços de Caldas em relação ao serviço cardíaco. Eu me lembro, Rogério, e caros colegas, cara colega vereadora, que eu ficava até meia-noite, 1 hora, 2 horas, tentando arrumar vagas. Maria, você lembra disso? Você trabalhava no hospital para encaminhar um paciente. Quanto tempo se perdia, né? E uma equipe fantástica, coordenada aí pelo Maurício, né? E que realmente, em relação à cirurgia cardíaca, o cateterismo são outros profissionais, mas eu acho que Poços de Caldas evoluiu anos-luzes em relação ao atendimento cardíaco. E isso aí é um benefício não só para Poços, mas para a região, que é a diferença, com certeza, o tempo é a diferença entre a qualidade de vida e, às vezes, até entre a vida e a morte. Então, eu gostaria de pedir para você, para eu assinar também, e parabenizar por essa iniciativa. Continue a discussão. Vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, também fico feliz em poder votar e gostaria de solicitar ao autor também a possibilidade da nossa assinatura. E eu sou testemunha, assim, de vez em quando, algumas pessoas nos procuram, né, para encaminhamento ao Hospital Santa Lúcia. Já falei diversas vezes aqui nesta casa, pelo menos o doutor Aum, ele atende, não resolve, não encaminha, mas pelo menos ele ouve, né, as pessoas que querem a atenção num setor tão delicado como é o setor de saúde. Doutor Maurício, eu não conheço pessoalmente, mas olha, são muitas vidas, né, que foram salvas nesse período aí no Hospital Santa Lúcia, que é realmente orgulho para nós todos de Poços de Caldas. Vereador Joaquim Alves. Senhor presidente, nossos colegas, parabenizar o nosso colega Dr. Rogério. Eu estive essa semana lá no Santa Lúcia. Que coisa bonita. Você vê aqueles agradecimentos que as pessoas, quando um familiar faz a cirurgia lá, os agradecimentos que tem lá no hospital, é coisa de emocionar a gente. Agradecendo ao doutor Maurício, ao doutor Aum, ao hospital, todas as pessoas que trabalham no hospital, pela
cirurgia feita no pai, no irmão, coisa muito bacana. Isso põe exposto lá para a pessoa ver, é muito bacana. E saber que realmente, eu que já há muito tempo trabalho em farmácia em Poços, eu via que as pessoas sofriam quando estavam com problema de coração em São Paulo, Ribeirão Preto, e hoje nós temos aqui, e vem gente, como disse aqui, vem gente de todas as regiões aqui, gente até de perto de Belo Horizonte vem, e é muito bem atendido, sai daqui com uma nova vida. Muito obrigado. Em votação. Luiz Carlos ausente. Requerimento 486, aprovado com 14 votos. 487. Pedido de informações sobre o estacionamento de vans na esquina das ruas Argentina e Estados Unidos. Jardim Quisizano, autoria do vereador Luiz Carlos. A leitura por solicitação do vereador Luiz Carlos, enquanto eu corrijo que foi aprovado com 13 votos. Segundo reclamações de moradores da região, já há algum tempo existe um local onde várias vans ficam estacionadas, principalmente no período da noite e madrugada, na Rua Argentina. Assim, diante do exposto, é o presente para indagar. Primeiro, existe alguma alvará da Prefeitura autorizando o estacionamento destas vans no referido local? Se afirmativa a resposta, encaminhar cópia de autorização anexa. Segundo, se negativa a resposta anterior, era de conhecimento da administração este estacionamento? Terceiro, alguma medida já foi tomada em relação a esta possível irregularidade? E se ainda não foi, quais medidas poderão ser tomadas? Justifica-se o presente requerimento a preocupação deste vereador em relação ao fato de que há várias reclamações de moradores do local, pois as referidas vans causam transtornos para quem precisa estacionar por ali. Além disso, tiram a visibilidade dos motoristas que passam pela rua Estados Unidos e seguem sentido centro, causando acidentes que poderiam ser evitados sem a presença das mesmas no local. Pede e espera deferimento o vereador Luiz Carlos. Eu vou, em discussão, eu vou consignar aqui pela ausência do vereador. Em discussão. Pois não, o vereador Tiago Cavelanha com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria de parabenizar em primeiro lugar o vereador Luiz Carlos pelo pedido de informações. Eu observei essas placas instaladas lá, vereador Lical, e confesso que eu fiquei sem entender a dessa sinalização. É uma pena o senhor não ter questionado ali diretamente quando foram instaladas, apesar que o senhor pergunta se existe uma autorização para tal instalação. Agora, eu não acredito, vereador Rogério, que um cidadão qualquer, um morador, seja lá quem for, vá se dar o trabalho de pintar a placa dentro do padrão certinho e chumbar a placa por conta própria. Foi a prefeitura que colocou. Um cidadão qualquer não iria lá colocar. Né? Uma pena que faltou esse questionamento de quando foi colocado. Saber se foi recente, quem que foi, porque aí, obviamente, nós acharíamos aí, identificaríamos quem foi o responsável por essa colocação. Porque não tem cabimento aquelas placas ali, não tem sentido. A gente observa essas placas necessárias aonde? Frente de escola, frente de creche, enfim, locais aonde você tem aglomeração desse tipo de serviço. Agora não tem escola, não tem creche, não tem nada, é só residência. Pelo que me consta, já fui investigar isso, diz que tem um morador ali daquele bairro que é proprietário dessas vans, e aí simplesmente ocupou ali metros e metros da calçada para estacionamento particular ali. Óbvio que é particular, porque quem mais vai estacionar a van ali, se não ele? Estacionamento particular para uso da empresa dele ou da casa dele, sei lá o quê. Então, muito bem colocado esse pedido de informações. Essa situação já vinha me intrigando já há bastante tempo. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra ao vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, novos colegas, Tiago, eu fiquei preocupado pelo seguinte: se ele tem um alvará de funcionamento, como é que uma pessoa, se tem um alvará de funcionamento, não poderia estacionar naquele lugar? 4, 5 vans.
Ele teria que ter um local adequado, uma garagem para ter guardar. E, estranhamente, a prefeitura colocou essas placas lá. Então, não sei o motivo, não tem justificativa da prefeitura ter colocado. Igual você perguntou se é recente ou não, eu não sei. Por isso que eu fiz pedido de informação, para a gente ter uma noção do que foi, quando foi, o que foi feito. E se não tiver justificativa, a gente pedir para o Demutran retirar essas placas de lá. Porque não cabe um local daquele ali para essas placas e o estacionamento de van ali. Só isso, senhor presidente, muito obrigado. Vereador Flávio Faria. Senhor presidente, só para manifestar em relação a esse pedido de informações do vereador Lical, na legislatura passada, nós tivemos aqui, em outro momento, uma cobrança nesse sentido, em relação a estacionamento naquela região ali da Rua Argentina. As placas, elas foram colocadas aí em 2011, 2012, se não falha a memória, mas para mim, vereador Lical, eram placas que eram proibindo estacionar ônibus e vans. Então é o contrário, então é permitido estacionar ônibus e vans, porque uma reclamação que eu me recordo, vereador Regina, você recorda disso na legislatura passada, não me recordo quais foram os vereadores que se posicionaram, mas foi mais de uma vez, assim, que se manifestou aqui nessa casa em relação à dificuldade, porque as pessoas que moram ali no entorno da casa têm dificuldade para estacionar, porque as vans estacionam lá. Agora, de fato, o senhor me pegou de surpresa aí, porque a minha avaliação era que era proibido o estacionamento e o processo é invertido. Então, acho que é importante esclarecer isso, mas as placas, se eu não me falha a memória, foram em 2011 ou 2012 a colocação dessas placas. Obrigado, senhor presidente. Em votação. Requerimento 487/2014, aprovado com 13 votos. 488. Pedido de informações sobre os Jogos Olímpicos Rio 2016. Autoria do vereador Antônio Carlos. A leitura por solicitação do vereador Rogério Andrade. Terminada a Copa do Mundo, as atenções do mundo esportivo começam a se voltar para os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. No Mundial de Futebol, nossa cidade, infelizmente, não conseguiu receber nenhuma seleção para treinamento durante o evento. Assim sendo, este vereador apresenta os seguintes questionamentos. Primeiro, na administração passada, a nossa cidade vinha realizando um intenso trabalho com o objetivo de receber delegações de participantes das Olimpíadas 2016. O que a atual administração tem feito para viabilizar Poços de Caldas como sede para treinamentos e preparação nos Jogos Olímpicos do Rio 2016? Segundo, enviar toda a documentação existente, bem como detalhes do planejamento do município sobre esse assunto de grande importância para o setor turístico e comercial de nossa cidade. Justifica-se o presente requerimento, visto que na atual administração até agora pouco foi divulgado sobre o interesse em receber delegações de países que disputarão os Jogos Olímpicos de 2016. Em discussão. Vereador Antônio Carlos, com a palavra. Senhor presidente, apenas para clarear aí as informações, eu até disse, muito pouco foi divulgado. Talvez alguma coisa tenha acontecido, tenha sido feito algum movimento. Eu, sinceramente, não tenho constatado isso. Acredito que Poços de Caldas tem que manifestar, eu acredito que a cidade tem que se manifestar favorável, né? São muitas modalidades, diferente do futebol, por exemplo, que são 32 seleções e cidades com melhor infraestrutura do que a nossa acabaram sendo contempladas, né? França foi para Ribeirão Preto, Portugal para Campinas e até Águas de Lindóia, que já tem um CT particular e tudo mais. Mas eu acredito que por serem muitas modalidades e muitos países, né, que estarão aqui em 2016, eu acredito que nós estamos aí exatamente há 2 anos, né, hoje, da abertura dos Jogos. Eu acho que o Poços de Caldas ainda tem um tempo aí para poder, né, pegar uma parte dar uma embarcada, né, nessa grande realização
que são os Jogos Olímpicos de 2016. Né? Nós temos uma tradição de grandes eventos esportivos, até que está acontecendo aqui agora o Campeonato Brasileiro de Seleções do basquete nas categorias de base, já fomos sede várias vezes dos Jogos Escolares, então eu acredito que a gente tem potencial para brigar e receber delegações aqui em 2016. Essa é apenas uma forma de mostrar, né, a nossa preocupação com um assunto de grande importância como esse. Em votação. Aprovado com 13 votos o requerimento 488/2014. 489. Pedido de informações sobre a destinação do prédio onde funcionava a Policlínica Central. Autoria do vereador Paulo Eustáquio. Em discussão. Em votação. Continue em votação. Requerimento 489/2014, aprovado com 13 votos. O requerimento 490 foi retirado pelo autor. Deferido. 491. Pedido de informações sobre área adquirida pelo DME. Autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão. A leitura por solicitação do vereador Tiago Cavelanha. É disso que na compra de qualquer bem imóvel é necessário pleitear a expedição das seguintes certidões, bem como dos seguintes documentos: cópia autenticada da escritura definitiva em nome dos vendedores, registrada no cartório de registro de imóveis; certidão negativa vintenária de ônus reais. Este documento traz todo o histórico do imóvel nos últimos 20 anos e especifica se existe alguma dívida; registro de ações repersecutórias e alienações, para saber se o imóvel foi vendido informalmente a alguém. O documento é emitido pelo cartório de registro de imóveis. Certidão negativa de impostos pedida pela Prefeitura ou cópia do carnê do imposto predial dos últimos 5 anos. Certidão negativa de débitos estaduais obtida na Secretaria de Estado da Fazenda. Certidão negativa de ações na Justiça do Trabalho. Certidão negativa de ações na Justiça Federal. Cópia autenticada do IPTU do ano, acompanhada de parcelas pagas até a data do negócio, expedida pela Prefeitura. Vale destacar que foi realizado investimento na área adquirida pelo DME, sendo construída a subestação Saturnino de Brito, cujo valor é de R$ 19.960.219,22, além da quantia vultosa investida, que pode causar grave prejuízo ao erário público. O proprietário, em outra ação judicial em andamento, pleiteia indenização por perdas e danos, o que agravará o já equívoco na compra da área. Diante da possibilidade real de prejuízos milionários que serão suportados pelo erário público de Poços de Caldas, é forçoso questionar. Primeiro, o DME tinha ciência do processo em andamento no Superior Tribunal de Justiça, questionando a validade do título executivo, o que poderia anular a arrematação, mesmo assim comprou a referida área. Pergunta-se, em nenhum momento foi levantada a possibilidade de prejuízo pelo DME? Segunda, quem era ou deveria ser responsável pela referida compra? Terceiro, o DME entrará com ação de regresso contra o Banco Crefsul, visando o ressarcimento dos valores investidos? Quarto, em caso negativo, por quê? Quinto, foram exigidas as certidões negativas referente ao terreno adquirido, enviar cópia. Sexto, houve falhas no processo de aquisição? Sétimo, se sim, quem é o responsável deveria ser?
Oitavo, qual o valor pleiteado pelo proprietário a título de perdas e danos? Nono, em qual momento processual se encontra a referida ação? Favor enviar cópia. 10. Uma vez que a administração dispõe de poder para desapropriar, por que foi arrematada e não desapropriada pelo poder público municipal o terreno? Nestes termos, pede e aguarda deferimento o vereador Flávio Henrique Faria. Em discussão. Com a palavra o vereador Mário José. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero parabenizar o vereador Flávio, porque realmente o DME é um nosso patrimônio, que nós temos prezado, né, sempre muito por ele, todas as vezes, e também até me senti surpresa, porque é uma situação que a diretoria já deveria estar tomando pé, porque é muito séria. Então, diante de tantos questionamentos, nós vamos aguardar essas respostas, porque já estamos aí com os diretores há quanto tempo junto ao DME, então era uma posição que a gente já deveria estar ouvindo por parte dessa diretoria todos esses questionamentos, mas ficam meus votos aqui e que sejam realmente respondidos para essas respostas aí, para que nós possamos tomar este pé, né, da situação desse terreno e dessa área do DME. Vereadora Regina Cioff, com a palavra. Senhor presidente, eu só gostaria de perguntar ao professor Flávio, se possível, quando foi que ocorreu esse fato? Se tem no requerimento, talvez eu não tenha prestado. Conseguido. Não consta. Com a palavra, vereador Flávio Faria. Senhor presidente, só para esclarecer, acho que... Perdão, por gentileza, senhor. Só para esclarecer, essa compra foi através de um leilão extrajudicial. Isso iniciou em 98 e efetivou em 2002. Nós temos aqui, como resposta na casa, onde 3 áreas foram adquiridas pelo DME. Uma área foi através de uma lei, uma área pertencia ao município, e essa área foi repassada para o DME através de uma lei. Uma outra área foi adquirida do proprietário através de uma compra para o DME. E essa área, que é a área que nós estamos manifestando aí, é a área onde foi adquirida através de um leilão extrajudicial, onde se comprou essa área. Houve aí, por parte do proprietário, uma ação junto aí ao banco. Essa ação, ela se teve aí um resultado aí desfavorável ao DME, onde o proprietário ele se sagrou vencedor dessa ação. Essa área voltou ao proprietário, inclusive ele entrou com uma outra ação exigindo algumas multas por prejuízo que teve de intervenções naquela área e assim por diante. Então é algo muito preocupante em relação à questão dessa área. Foram realizados investimentos, como se manifestou ali, na ordem de 20 milhões de reais, e uma área hoje que não pertence mais ao DME. Então, acho que é necessário muita avaliação, muita cautela. Sem dúvida alguma, o DME tem feito essa defesa aí desde a legislatura passada, mas é preciso a gente acompanhar com muito rigor essa questão, porque é dinheiro público, recurso público que foi investido naquela área, e agora é uma área que não pertence mais ao Departamento Municipal de Eletricidade. Obrigado, presidente. Só para uma questão de esclarecimento, até para voto, é importante dizer que essa área foi adquirida no ano de 2000. Agora, acho importante, vou sugerir aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, que no ofício que capeia esse pedido de informações, a gente possa incluir um questionamento sobre possíveis equívocos ou omissões na defesa que o DME apresentou ao longo desse processo. Se houve aí algum sinal de prevaricação, de omissão ou equívoco mesmo na condução da defesa do DME. Porque naquilo que o DME pôde ser defendido recentemente, ele foi com sucesso pela diretoria que está aí. E, então, esse é um caso um pouco mais complicado. Então, eu acho que no ofício que capeia, se os senhores e senhoras tiverem concordância após a votação, a gente possa incluir essa questão que eu considero fundamental.
Professor Flávio. Senhor presidente, só para contribuir, Vossa Excelência tem até uma visão um pouco mais ampla em relação à questão, mas na resposta que veio do DME, fala que foi um processo que se iniciou em 98 e findou em 2002. Só para contribuir, isso está escrito na resposta do requerimento que foi enviado pelo Departamento Municipal de Eletricidade. A escritura é de 2002, a compra foi efetivada em 2000. Só para esclarecimento mesmo. Em votação. Continue em votação, professor Flávio. Requerimento 491/2014, aprovado com 14 votos. 492. Votos de congratulações ao Hospital Santa Lúcia pela conquista do selo de qualidade nível diamante, emitido pela Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia. Autoria do vereador Rogério Andrade. Em discussão. Com a palavra o vereador Rogério Andrade. Isso aí em consequência das cirurgias cardíacas, o hospital teve que montar o serviço de hemodinâmica, que é a parte mais importante do atendimento cardiológico. E no dia 24 de julho, a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, junto com a Organização Nacional de Acreditação, fizeram uma avaliação do hospital e recebeu o selo diamante lá. Então, hoje, o hospital é o quarto no país que tem isso, sendo o primeiro de Minas Gerais e o único que está fora do setor do estado de São Paulo. Então, a visão do A1, quando ele começou a montar o serviço de cirurgia cardíaca, de hemodinâmica, hoje nós temos um atendimento, como a Regina falou, nos padrões de São Paulo, como a Zé Maria falou, nos padrões de São Paulo, atendimento rápido, e nós temos uma vantagem, como Pochocalda é uma cidade pequena, em relação a isso, o atendimento é mais rápido. Em São Paulo, você imagina, pega um trânsito até chegar. Aqui, hoje, a gente atende um paciente infartado, em 10 minutos está no hospital fazendo o que tem que ser feito. Acaba evitando cirurgias futuras lá. Então, parabenizar lá o Dr. Ricardo Berco e o Dr. Frederico Horto pelo trabalho que eles fazem, pelo compromisso que eles têm de realizar esse serviço. Quem já foi lá, tem pessoas que conhecem lá, sabe como que funciona, e também os funcionários. Ali teve que criar-se os funcionários não têm experiência, eles foram adquiridos lá, treinados lá dentro do hospital. Então, hoje a gente tem um corpo técnico de enfermagem, de auxiliares de enfermagem, que trabalham em cima disso. Então, parabenizar a todos lá, o doutor A1 pela visão que ele teve da saúde de Pochocalda, e agradecer também a administração anterior e a atual, que entenderam a visão do A1 também, porque deixaram ele acontecer também. Teve uma visão política disso, de poder fazer, como a Regina viu. A Santa Casa não foi por problemas políticos e o A1 teve essa vantagem. Na administração passada, com um pouco de empenho, teve alguns empecilhos, mas teve, e a administração atual dando totalmente apoio ao serviço de cardiologia do hospital. E com isso, nós estamos sendo referência nacional de cardiologia. O estado de Minas, hoje, nós estamos recebendo pacientes do norte de Minas no hospital para ser operado, Então, parabenizar o hospital, a visão, e agradecer. Ele pediu para me agradecer a nós, vereadores, que ajudamos ele muito, e a administração pelo que está fazendo pela hospital. Muito obrigado. Em votação. Continua em votação. Professor Flávio, ausente. Requerimento 492/2014, aprovado com 13 votos. Licença aqui para citar. Jonei, presta atenção. 493. Votos de congratulações a todos os grupos participantes e aos organizadores do Festival de Inverno de Pochocalda Julho Fest 2014. Autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão. Vai usar a palavra? A palavra o vereador Tiago Cavelanha. Rogério, assina junto aqui, porque o professor Flávio está ausente.
a palavra, vereador Tiago Cabello. Senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria apenas de solicitar ao vereador Flávio a possibilidade de assinar junto esse requerimento. Já tinha me manifestado da tribuna em outra oportunidade, desejando boa sorte ao Júlio Fest de 2014, e realmente foi um bom evento. Eu acho que dentro das possibilidades aí, dentro das condições que o município tinha, tudo ocorreu a contento, as bandas municipais foram prestigiadas, tivemos algumas atrações contratadas aí de renome, que agradaram a quem foi aqui atrás do nosso parque assistir, prestigiar. Teve um início de uma intenção antiga de democratizar esse acesso à cultura pelos bairros e outras regiões da cidade. Então, acho que no mínimo foi um primeiro passo no caminho certo. Gostaria de assinar junto esse requerimento, apesar do professor Flávio não estar aí, mas também gostaria de fazer uma colocação que precisa ser urgentemente levantada pela Secretaria de Turismo, que é a contratação do som. O último show, o show de encerramento, o show do Oswaldo Montenegro, foi gravemente prejudicado pela má qualidade no serviço prestado pela empresa contratada pela Prefeitura. O diretor de cultura se esforça, o secretário de turismo se esforça, o prefeito se esforça, todo mundo se esforça, põe dinheiro público, não sei o que, o cara vai e presta um serviço de péssima qualidade, colocando praticamente tudo ou quase tudo a perder. Um show que era marcado para uma hora foi executado em outra, a banda não entrou, não chegou a tocar em função do som que não estava preparado. Se tivesse sido a primeira vez, tudo bem, mas não é a primeira vez, e é sempre a mesma empresa que ganha, e é sempre a mesma empresa que dá prejuízo para os eventos da Secretaria de Turismo. Pois não. O que eu queria acrescentar é o seguinte, o show estava marcado já há bastante tempo, né, porque o Júlio Fest foi preparado com antecedência. A alegação da empresa, que é aqui do interior de São Paulo, uma cidade próxima aqui, Tupi, é que eles tinham serviço no outro local, mas é uma empresa que há muito tempo vem prestando serviço de péssima qualidade em Poços de Caldas. Então eu acredito, concordo com Vossa Excelência, que há de haver aí há de acontecer uma penalidade para que essa empresa não venha mais dar tanto transtorno aqui na cidade, porque é a mesma empresa, inclusive, que foi contemplada com a estrutura, som da visita da presidente, que custou R$208 mil aos cofres públicos, num dia só. Ainda trata a gente dessa forma? É covardia, brincadeira, né? Obrigado pela contribuição, vereador Antônio Carlos. Até peço desculpas em estar desviando um pouco do tema em debate, mas é que eu fico chateado de ver o serviço. A gente imagina o tanto que é trabalhoso para o pessoal da prefeitura fazer isso acontecer. E chega na hora, é uma coisa de momento, é uma coisa que tem que estar pronta, é uma coisa que acontece ali naquela hora marcada, não pode ficar para amanhã. Quem se lembra da abertura da Festoia do ano passado? Quem se lembra? Eu estava lá, eu fui prestigiar a abertura, não teve show, porque o som atrasou. A mesma coisa acontece agora. Então, vereador Flávio, o senhor não estava presente, eu estava pedindo autorização para assinar junto, ao mesmo tempo que eu parabenizo aqui, com todas as minhas intenções, a organização e o empenho, a boa vontade e o trabalho dos envolvidos na realização do Júlio Fest. Eu repudio a participação dessa empresa, a contratação dessa empresa para serviço de sonorização no nosso município, para qualquer obra, porque bota a perder todo o trabalho que foi previamente levado adiante pelos funcionários públicos. Obrigado. Em votação. Continue em votação. Requerimento 493, 2014, aprovado com 13 votos.
494. Votos de congratulações aos servidores do DEMAI pela realização da Blitz Educativa no Dia do Motorista. Autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão. Em votação. Requerimento 494, 2014, aprovado com 13 votos. 495. Votos de congratulações à Orquestra de Violeiros Paisagem do Sertão. Autoria do vereador Paulo Eustáquio. Em discussão. Alguém que queira assinar aqui com o Paulo Eustáquio, que ele está ausente. Em discussão. Em votação. Requerimento aprovado com 13 votos. Requerimento 495. 496. Pedido de informações sobre serviços de rádio e instalações telefônicas utilizados pelo SAMU Poços. Autoria vereadores Tiago Avelan e Marcos Tadeu. Em discussão. Eu pediria a leitura, por favor. A leitura por solicitação da vereadora Regina Cioff. Em conversa com funcionários da unidade do SAMU no município, várias questões foram relatadas, entre elas uma das quais mais gerou preocupações é a deficiência na prestação do serviço de rádio contratado junto a uma empresa terceirizada e vários problemas nas linhas telefônicas do serviço de atendimento, colocando em risco a vida de pacientes e prejudicando o funcionamento da unidade, causando consequente perda de qualidade dos serviços de urgência e emergência prestados em nossa cidade. À vista do exposto, é o presente para indagar. Primeiro, a atual administração possui conhecimento da qualidade do fornecimento de serviços de rádio prestada pela terceirizada para a unidade do SAMU POS? Alguma atitude tem sido tomada para que o fornecedor do serviço ofereça as mínimas condições para que o serviço cumpra a sua importante função? Justifique. Segundo, o estado e qualidade das linhas telefônicas do serviço possuem relatos de mau funcionamento? Se afirmativo, quais as providências estão sendo tomadas? Justifique. Terceiro, o mau funcionamento destes meios de comunicação podem provocar um colapso no serviço? Justifica-se o presente requerimento diante da necessidade deste representante do povo, no exercício da sua função, garantir os direitos dos moradores deste município para que tenham acesso aos serviços de saúde oferecidos pelo SUS. Em discussão. Com a palavra o vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, esse é um de uma série de 3 pedidos de informações que foram resultado de uma reunião com servidores que prestam serviço no SAMU. Nós fomos convidados por alguns servidores e, para minha surpresa, a hora que eu cheguei lá, vereadora Maria José, o volume de reclamações, o desespero que esses funcionários estavam para contar para alguém e desabafar a respeito disso me surpreendeu. E isso começou na linha telefônica, que o rapaz disse que não consegue ter clareza, ela tem um chiado, diz que tem 2 linhas telefônicas lá, as 2 são ruins, diz que não consegue entender o que a pessoa fala em função da má qualidade da linha telefônica, do aparelho telefônico, não sei se é o aparelho, se é a linha, mas fato é que a linha telefônica é a ferramenta principal do SAMU, é onde chega, sem telefone não adianta ter SAMU. Nisso chega uma ambulância, chega outra ambulância, e foi juntando motorista, enfermeiro, médico, atendente de telefone e operador de rádio. Quando vê, tinha mais de 10 ali, conversando e lamentando a respeito do estado que está
as condições de trabalho lá do pessoal no SAMU. Para minha surpresa, chega os motoristas da ambulância dizendo que os rádios da ambulância não funcionam. Não funcionam. Aqueles rádios, eu não sei como é que chama, que eles andam com eles, lá, não funcionam. HT, acho que é isso mesmo. Não funcionam, aquilo não está funcionando, nenhum, doutora Regina. Eu falei, mas então como é que conversa, como é que comunica? Não, tem que às vezes usar o celular, mas aí o telefone lá que não funciona também. Eu falei, mas então está muito complicado, porque o SAMU, a essência dele, a base dele é exatamente essa, né? A pessoa ir passando as informações, agilizando o serviço. Agora, ao invés de adiantar, está atrapalhando, porque vai que passa a informação errada, ou a pessoa não entende o que está sendo exposto. No meu modo de entender, é uma coisa extremamente simples. Você trocar um aparelho telefônico num serviço tão importante. Esse serviço de rádio, presidente, eles relataram lá, os servidores, não sei se até onde é verdade, a gente está questionando aí, que pagava-se 20 mil reais por mês e parou de pagar porque não estava funcionando, não estava servindo, aí parou de pagar. Mas não estou questionando os 20 mil que paga ou deixa de pagar por mês, estou questionando é que se está funcionando ou não. Que volte a pagar os 20 que seja, mas que funcione. Porque o SAMU, o rádio numa ambulância dessa é fundamental, é primordial. Então esse, senhor presidente, é o primeiro de três pedidos de informações, apesar que eu recebi hoje, logo após o almoço, e aqui eu também gostaria de manifestar aqui que eles ficaram, de certa forma, essa reunião nossa deve ter refletido já positivamente. Me mandaram um cartaz que foi afixado lá no SAMU dizendo o seguinte: a direção do SAMU estará reunida com o prefeito em 12 de agosto buscando melhorias. Solicitamos que quaisquer reivindicações, queixas, reclamações sejam encaminhadas a esta coordenação por escrito em envelope lacrado ou procure a diretora pessoalmente. Isso foi afixado hoje lá na parede do SAMU. Então mostra que o prefeito de alguma forma tomou conhecimento dessas falhas aí todas e já se mobilizou para reunir com esses servidores. Mas o pedido de informação já estava feito, senhor presidente, então acho que a gente pode votar aí, independente da manifestação do senhor prefeito. Obrigado. Com a palavra o vereador Flávio Faria. Senhor presidente, eu só gostaria de contribuir no requerimento apresentado pelo vereador Marcos Tadeu e o vereador Tiago, onde destacar que nós apresentamos um requerimento aqui no futuro não muito distante aí, onde nós manifestamos algumas preocupações em relação no passado, professor Flávio. No passado, eu falei futuro? Opa, mas é para ver se está todo mundo atento. O senhor é muito jovem, o senhor está de olho no futuro. É para observar se estava todo mundo prestando atenção na minha fala, presidente. Isso foi uma estratégia. Então nós manifestamos nesse sentido essa preocupação. Agora fico assim, preocupado quando o vereador manifesta em relação a essa questão, mas já havia por parte de alguns vereadores aqui manifestado algumas preocupações em relação ao SAMU. Então quero também que os vereadores, acho que o vereador Joaquim, o vereador Lical, o doutor Rogério, o vereador Paulo Eustáquio, o vereador Rogério, acho que também contribuiu para essas preocupações. Também foram levantadas algumas preocupações em relação a esse importante serviço que foi criado pelo governo federal e que trouxe para nós, graças a Deus, presidente, uma solução definitiva em relação ao serviço de urgência e emergência móvel, não só de Poços, mas do Brasil. Então, ressaltar que é um importante serviço que, de fato, deu qualidade para os pacientes que precisam de uma rapidez no atendimento. Isso não existia e hoje existe. Obrigado, senhor presidente. Em votação. Requerimento 496, 2014, aprovado com 14 votos. 497. Pedido de informações sobre o termo de cooperação 002 de 2014, firmado entre o DME e a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, na forma de cooperação financeira para aquisição de 10 roçadeiras manuais,
Autoria, vereadora Maria José. Em discussão. Em votação. Continue em votação. Vereador Tiago. Ausente. Requerimento 497/2014, aprovado com 13 votos. 498. Reitero os termos dos requerimentos números 300, 334, 360 e 432 de 2014. Autoria da vereadora Maria José Escaciotti. Eu queria esclarecer aqui que, atendendo às frequentes interpelações e apelos dos vereadores com relação ao atraso nos pedidos, nas respostas aos pedidos de informação, no dia 1º de julho, a mesa encaminhou ao prefeito municipal um requerimento um ofício de número 568, 2014, onde nós estamos reiterando 112 requerimentos, naquele momento nem todos em atraso, 112 que estavam na totalidade aqui da casa. Então, nós estávamos em recesso, o prazo do período concedido ao Executivo ainda não contou. Eu queria, então, contar aí com a compreensão da vereadora Maria José, e aqui nós temos na sequência uma solicitação da vereadora Regina, mas a mesa já tomou essa iniciativa. Não haveria necessidade de colocar isso em discussão e votação. De acordo, Moisés? Pois não. Senhor presidente, eu acho que eu devo manter agora, porque eu tenho pedidos do dia que venceu dia 15, venceram dia 15/6, sabe? E são pedidos muito importantes, até já em outras ocasiões o senhor fez essa proposta para que nós não fizéssemos essa reiteração, porque já havia esse trabalho, então novamente foi feito esse trabalho, agradeço, porque realmente... Não, agradeço não, é obrigação da mesa. Mas é uma questão de respeito a todos nós aqui que fazemos os nossos pedidos de informação, mas eu gostaria muito de manter essa reiteração desses pedidos, porque há alguns que eu aguardo assim, há um tempo muito grande e já foi pedido realmente por parte do Executivo, 2 deles foi pedido que nós votássemos, para a prorrogação de prazo, então eu acho que é justo agora eu pedir essa reiteração também dos pedidos de informação, do envio. Eu gostaria de comunicar que foi dado um prazo de 20 dias ao prefeito, através desse ofício 568/2014, esse prazo não venceu. Não cabe pedidos reiterando enquanto o prazo não vence. Isso é regimental. Vereadora Regina, para discutir o regimento, a palavra é sua. Eu gostaria até de... eu acho que é uma atitude da mesa diretora importantíssima, que realmente a mesa se posicione em relação aos pedidos de informação, visto que nós temos um regimento interno e a gente procura, todos nós, seguirmos a risco o regimento interno. Então, para que não ocorram fatos desagradáveis para todos nós e para essa casa legislativa, eu fico aguardando que realmente esse requerimento que foi realizado pela mesa diretora tenha essa resposta eficiente dentro do regimento do Executivo. Então, no meu caso específico, eu não vou fazer um pedido de uma coisa que nós estamos aguardando e temos 20 dias. Então, eu confio que o prefeito que nós vai fazer essa correção do que vem ocorrendo nesses 2 anos, 1 ano e meio aqui com essa casa. Obrigada. Nós, então, aguardamos a conclusão do prazo dado ao Executivo pela mesa e, na sequência, então, se houver, eu solicito aos vereadores que votem a representar. Okay. Espera aí, mas espera, me dá um momento aqui. Sim. Mas regimentalmente nós estamos dando prazo, o prefeito está dando prazo. Justamente. Manter?
Vai manter o requerimento? O presidente, desculpe, presidente, falei aqui, né? Desculpe, os vereadores aqui estão pedindo que, então, nós aguardemos esses 20 dias e não mais do que isso. Então, presidente, hoje nós estamos no dia 5, né? Então, esperamos que tirados os dias úteis, contados os 20 dias úteis, né? Nós tenhamos essas respostas todas aqui, porque já foi dado muito prazo, realmente, alguns são lá até antes. De 2013, inclusive. Quase, alguns. Isso. Retiro. Mais exatamente, portanto, 23 de 2013. Retiro, portanto. Obrigado, e eu queria, depois eu vou comunicar, não é o primeiro ofício que eu faço reiterando, eu faço isso com alguma frequência. Retirado pelo autor, muito obrigado pela compreensão. 499. 499. Esse é o pior. 17, 18. Intervalo regimental.